terça-feira, dia 23 de junho, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição. Vamos falar hoje sobre Jesus e as Escrituras. Veja só, estamos o trimestre inteiro estudando sobre a Escritura, sobre as interpretações da Escritura, e já vimos que ela, desde a primeira página à última página, é muito importante. Todos os textos dentro da Bíblia são muito importantes. Vimos até as marcas na história e na arqueologia que as histórias bíblicas deixaram. Ou seja, os relatos do Antigo Testamento, por exemplo, não é apenas uma história inventada por alguém. Na verdade, eles aconteceram e eles vêm se cumprindo ao longo de todo o período aí da humanidade e vai continuar, como já vimos, até o retorno do nosso Senhor para dar início à nossa fase 2, a fase com Ele e com o Pai num mundo onde não tem dor, não tem tristeza. Mas enfim, o que será que Jesus pensava das Escrituras? Nós já falamos um pouquinho sobre isso nesse trimestre, mas não custa nada voltarmos a pensar sobre esse assunto. Por quê? Existe um grupo, não pequeno, de pessoas que acham que com a vinda de Jesus tudo novo se fez, a nova aliança está aí e não precisa olhar para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é só uma história para contextualizar, para a gente entender um pouquinho de onde Jesus veio e tal. Mas a gente sabe que isso não é uma verdade. Primeiro, pelo que a gente já tem estudado, que a Bíblia ela se completa. Deus é um excelente escritor. E ele também diz que para estudar a Bíblia a gente estuda um pouco aqui e um pouco ali. Então, um pouco do novo, um pouco do velho, E o contexto vai se complementando. Mas o que será que Jesus mesmo falava quando ele esteve aqui na Terra como homem? Como eu, como você? O que será que ele pensava das Escrituras? Será que ele realmente falava? Eu vim? Não liga mais pra isso aí não, isso aí era nessa época, agora é outra coisa. Será que era isso mesmo? Bom, na lição de hoje tem alguns textos muito importantes que você não pode deixar de ler. Eu vou citá-los rapidamente, mas eu tenho certeza que você aí já pegou a sua Bíblia para conferir. Tá lá em Mateus 5, Ele sempre falava muito sobre Moisés e os profetas, Que esse aqui é um dos exemplos em que Jesus estava falando sobre esse assunto relacionado ao Antigo Testamento. Ele recupera algumas diretrizes que foi dada no Antigo Testamento, como por exemplo, não matarás, E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso foi dito lá atrás, e aí ele complementa. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí ele fala também, deixa eu pegar um outro exemplo, não adulterarás, mas aí Jesus complementa dizendo, aquele que olhar com intenção impura no coração já adulterou. O que é isso? Ele veio realmente para abolir o que estava escrito? Ele está trazendo novas leis? Não, ele está aperfeiçoando, porque as pessoas interpretavam aquelas leis de uma forma. Por exemplo, o pecado para ele só tinha ocorrido se realmente matasse, se realmente fosse lá e dormisse com a mulher do outro, ou sendo casado, dormir com uma outra mulher que não fosse a dele. Mas Jesus veio e mostrou, não, começa aí no teu coração. Se você se irar e falar mal, se você pegar e adulterar na tua mente, já começou aí, porque o pecado começa aqui, Começa aos pouquinhos no coração, vai entrando até que quando o ato acontece, aí já era. Então Jesus ele veio praticamente com uma lupa. Olha, vocês acreditavam nisso? Mas deixa eu mostrar um pouco mais, Porque havia muita hipocrisia nessa época e Jesus estava tentando lutar contra isso o tempo todo, para os homens deixarem de ser hipócritas e se enganarem, achando que só porque não matava estava bem, mas era irado e brigava com todo mundo e caluniava e adulterava aqui, mas enfim, fazia um monte de coisa errada, mas tinha aquela postura de santidade. Então Jesus veio para dar essa ênfase, Jesus, é bem verdade que está escrito que é a nova aliança e tudo novo se fez quando ele chegou. Até mesmo a gente escuta isso quando nós aceitamos Cristo, Tudo novo se fez na sua vida. Está escrito isso na Bíblia? Está escrito que é a nova aliança, que tudo novo se fez. Mas não no sentido de que o Antigo Testamento está esquecido, não é isso,
O plano da salvação, ele tá desde do Éden. Vocês acompanharam no estudo sobre a criação, a importância, né, de Gênesis, quando a gente ficou aí uma semana falando sobre Gênesis, uma não, duas, se eu não me engano, vimos como é importante entender o que era o plano de Deus no momento da criação, como foi a queda do homem, o pecado entrando no mundo, o plano da salvação, como é que isso tudo aconteceu. E o plano está vindo desde lá. Jesus, ele foi bem claro: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir o que os profetas falavam, né? E veja só, mas é a nova aliança, eu não tenho mais que olhar, né, para aquelas leis, as leis cerimoniais. Vocês mesmos já disseram em outros estudos que quando Cristo veio e morreu, as leis cerimoniais elas foram abolidas, né, no sentido de acabaram, não precisam mais ser feitas, aqui ninguém precisa mais sacrificar um animal e tal. Nós falamos isso, mas veja bem, nós já estudamos sobre isso, então eu vou dar um resumo, porque o tempo aqui é apertado, mas vamos lá. É um plano, salvação é um plano, né? Um plano é quando você quer ir daqui até aqui. Então eu tenho a minha meta, que é chegar até aqui. Eu tenho que fazer um plano de ação. O que é isso? São ações ao longo desse caminho para eu poder alcançar a minha meta. Então às vezes eu tenho no meu plano a etapa A, a etapa B, até chegar na C. É bem verdade que algumas ações eu tenho que fazer nesse período todo. Como, por exemplo, se aqui fosse uma estrada, né, e eu tenho que chegar daqui até aqui, o meu plano é me mover, tá? E aí eu vou ter agora, daqui eu ando, aqui eu pego um ônibus e assim vai por diante. Então, assim, até a chegada de Jesus, estávamos com um plano A, né, uma etapa A. Quando Jesus chegou, ele iniciou a etapa B. E quando ele ressuscitou, ele iniciou uma etapa C. Então, algumas coisas que tinham na etapa A já não precisavam mais, porque quando Jesus na etapa C, que ele ressuscitou, algumas coisas não precisávamos nós cumprir, porque Jesus ia dar continuidade de uma outra forma na etapa C, que é o que ele está fazendo lá no céu, e a gente já tem estudado sobre isso. Então, assim, só reforçando, eu vou deixar mais um último versículo aqui, 2 na verdade, para vocês meditarem. Esse não tá na lição, tá bom? Tá mais no comentário pro professor, quem tiver aí nessa parte, né, de comentários de Ellen White, na verdade. Tá em Lucas 24. O contexto de Lucas 24 é depois da ressurreição, quando Jesus aparece, né, no caminho e conversa ali sem ser reconhecido no primeiro momento. Mas enquanto ele estava conversando com aqueles homens que estavam tão cabisbaixos, né, porque o Salvador tinha morrido, ele fala no verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E no 27 ele diz, e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Com esses 2 versículos eu fecho que Jesus não veio jamais para abolir o que estava escrito, ele não veio com uma nova ordem, né? Ele veio cumprir o que estava escrito, ele veio continuar o plano que foi anunciado lá em Gênesis. E com o cumprimento dele, trouxe boas novas ao meu coração. Como assim? Antes estávamos perdidos, regidos pela lei do pecado, condenados, porque vimos que por nossa própria vontade não podemos fazer aquilo que é correto, porque estamos corrompidos. E de repente veio aquele que deixou a majestade no céu, se passou por homem como eu, como você, e se entregou como um sacrifício vivo, morreu na cruz e, como prometido, ressuscitou e subiu aos céus. E se essa parte cumpriu grande parte do que estava no plano da salvação, me trouxe esperança, porque eu me sinto reconectada de novo com Deus, porque eu sinto que há uma chance de realmente morarmos com o Pai em um mundo sem dor, sem aflição. E se ele cumpriu aquela parte, ele vai cumprir o final. Você lembra qual é o final? Que ele disse que ele vai voltar, assim como ele subiu nas nuvens. Ele vai voltar
Para quê? Para olhar para a terra? Não. Ele vai voltar para nos buscar, para finalmente nos tirar desse lugar de tanto sofrimento, de tanta agonia, de tanta tristeza, para nos dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Essa é a boa nova que Cristo traz para o meu e para o seu coração todos os dias. A esperança. Falta um pouquinho, só um pouquinho. A gente só precisa esperar um pouquinho mais para Ele voltar e tudo se cumprir. Vai ser muito bom quando a gente, lá com Cristo, olhar para toda a história da humanidade e falar: uau, vivemos isso tudo aí, passamos isso tudo aí e estamos agora aqui com Cristo, deleitando nesse mundo que hoje nós nem podemos imaginar. Esse foi o estudo de hoje. Eu espero que você possa refletir sobre Cristo, sobre o presente dele, né, que ele nos deu, essa esperança, essa vida, né, a reconexão com Deus, que foi algo que o próprio homem quebrou, mas aí Deus veio e religou. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar e até a próxima, gente!